Então, boa tarde a todas, a todos. Nós iremos dar início agora à segunda mesa redonda que nós temos previsto para essa tarde. Nós teremos, assim como na outra mesa, que eu participei e coordenei com o professor Gustavo, agora nós teremos uma mesa com as professoras Viviane Magalhães Pereira e a professora Márcia Jungs, que está aqui do meu lado. A Viviane nos acompanha lá do Ceará, da Universidade Estadual. Ela vai fazer uma fala junto não, né? Cada uma vai ter... Opa! Voltou. Com a professora Márcia. Cada uma de vocês vai ter mais ou menos uns 30 minutos. Passar um pouquinho não tem problema. E depois nós temos também mais ou menos 30 minutos para perguntas, para considerações, comentários, assim como nós viemos fazendo nas demais mesas. Então, quer começar? Começamos com ela. Vamos fazer a cortesia da distância, então. Começamos com a fala da professora Viviane, depois passamos em seguida a fala da professora Márcia, nossa colega aqui da casa da Unicinos. Tudo bem, boa tarde novamente, então, né? Eu gostaria de agradecer, né, o convite, dizer, como sempre afirmo, que é uma alegria, né, participar de um colóquio com vocês, né, mas também de um colóquio de hermenêutica e na Unicinos. A hermenêutica filosófica é a área de estudo que me formou na filosofia, né, desde a graduação em filosofia. Quando eu tive contato com ela, por meio de um estudioso, né, do Renascimento, do pensamento de Vico, que foi o professor José Expedito Passos Lima, né? E aí, por isso, eu me alegro, né, sempre de participar de um evento na área de hermenêutica, né? Não tenho como pensar a minha relação com filosofia sem a hermenêutica, né? Eu fico também contente de estar no colóquio de hermenêutica no Brasil, né, em particular, justamente porque por causa desse campo de estudo, né, eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo de pessoas, né, com as quais me reúno hoje, professor Custódio, professor Luiz, professor Leonardo, professor Gustavo, professor Roberto, né? Já faz 15 anos que nos conhecemos, né? E é desde essa época, né, desde 2010 também, né, que eu comecei a frequentar Unicinos, quando eu me deslocava de trem de Porto Alegre a São Leopoldo. Na época eu ainda estava fazendo um mestrado sanduíche na PUC do Rio Grande do Sul, né, e me deslocava quinzenalmente para participar do grupo de pesquisa, né, coordenado pelo professor Luiz, do qual também participava o Leonardo, e sinto uma saudade, né, desses encontros, né. E queria também demonstrar a minha alegria em dividir a mesa, né, pela primeira vez com a professora Márcia Jungs, né, e dividir uma mesa intitulada Filosofia e Gênero. Márcia, espero poder dividir uma mesa com você em outra oportunidade presencialmente, né? A gente sempre aproveita mais os encontros quando tem esse contato presencial. Vou ficar ali devendo essa. Bom, é uma mesa, né, intitulada Filosofia e Gênero, e, portanto, aí a fala que eu escolhi tem justamente a ver, né, com a relação que eu venho construindo entre hermenêutica e gênero, ou, para ser mais precisa, né, entre a hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer e a ética feminista do cuidado de Carol Gilligan, que é uma filósofa e psicóloga social estadunidense, ainda viva, né, e ainda muito ativa do ponto de vista do debate científico e filosófico. Essa relação, né, entre hermenêutica e ética, a ética feminista do cuidado, como eu já mencionei em outras apresentações que fiz, né, ela não é aleatória. E justamente eu trouxe esse tema também para outras apresentações, porque eu mesma vinha tentando entender como é que eu fui de uma coisa a outra, né?
Mas hoje eu entendo claramente que ela tem a ver essa relação com a minha própria praxis, né, como ser humano, os meus interesses, né, de pensamento, e em particular, né, da minha praxis como pesquisadora. E, portanto, por conta disso, né, essa relação ela tem uma história e também um sentido, né? Faz parte dessa história eu ter passado do estudo da hermenêutica filosófica para o estudo da ética, né? Depois para o estudo da filosofia feminista, e só então eu cheguei à ética do cuidado. Em outras apresentações eu dei esse salto, né, da hermenêutica para a ética do cuidado, mas hoje eu vou tentar, dentro do limite de tempo, um pouco mais devagar e falar pelo menos um pouco de ética. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje ela é parte, né, de um texto que eu terminei este ano, né? Então, é fruto de um pensamento recente, né, ou de uma reflexão recente sobre essa minha trajetória, que é intitulado Meu Caminho para o Pensamento de Carol Gilligan, imitando o título do texto de um texto de rádio. Meu Caminho para o Pensamento de Carol Gilligan, da Hermenêutica Filosófica e Ética do Cuidado. Né? Escrevi esse texto em ocasião de um convite que eu recebi para contribuir com o livro Mapeando a Ética do Cuidado no Brasil, que ainda vai ser publicado, se não em 2026, em 2027. E a proposta do livro foi justamente explorar, né, a trajetória de pesquisadores e pesquisadoras até chegar nessa pesquisa, né, sobre a ética do cuidado. E aí eu vou poupar vocês da parte do texto, né, que tem a ver com o beabá, como se diz no popular, que eu escrevi sobre a minha compreensão da contribuição de Martin Heidegger e Gadman para a filosofia, né, para a minha maneira de pensar. E eu vou começar, então, por alguma discussão com a ética e passar para a ética do cuidado de Gilligan. Né? Então, fiz vários cortes aqui do texto para a gente poder debater um pouco na sequência. Atualmente, assim, eu venho me ocupando principalmente com o pensamento de Gilligan, né? Eu venho argumentando a favor da hipótese, ou tese, né? Mas eu diria que é uma hipótese até que eu prove, né? Melhor, de que o conceito ético de cuidado responsável, que a autora desenvolve, ficou bastante conhecido, de que ele é uma formulação que mostra a aplicabilidade dos pressupostos que estão presentes, né, na hermenêutica filosófica de Gadman, e também vão mostrando já mais numa chave epistemológica, né, que o método que ela também construiu, chamado de guia da escuta, que ela entende como sendo um método relacional, ele é uma formulação que mostra, né, a aplicabilidade do que eu chamo de método hermenêutico da escuta, a ética e a áreas do conhecimento envolvidas com pesquisa social. Né? Quando eu digo que eu tenho essa hipótese, né, de mostrar a aplicabilidade, é porque eu tentei esboçar isso na minha tese de doutorado, quando eu tentei pensar um conceito ético-hermenêutico de diálogo, que seria uma aplicação dos pressupostos ontológicos da filosofia de Gadman à ética. E aí fiquei devendo a mim e prometendo na tese que eu desenvolveria isso nos anos seguintes. Mas faltava uma discussão com a ética mais aprofundada de minha parte, né? Foi inclusive algo que um colega que leu minha tese me cobrou. E também faltava preencher esse conceito ético, hermenêutico de diálogo com mais conteúdo, né? Tanto que quando eu conheci a ética do cuidado de Carol Gilligan, eu pensei que não só essa ética tinha a ver com o que eu estava pensando, mas já estava pronta, né? De tal modo que valeria investigar se o que a autora desenvolveu e continua desenvolvendo, né? Satisfaria aquilo que eu estava buscando e preencheria de conteúdo aquilo que eu não consegui preencher de conteúdo ou não.
E aí, até o momento, eu vejo que sim. Então, me poupei do esforço de construir algo que, no meu entendimento, já estava construído, né? Bastava que eu tivesse pesquisado mais, estudado mais para conhecer. Mas ainda venho me ocupando com o pensamento dela, sendo que agora eu estou menos voltada para a ética e mais voltada para o guia da escuta dela, principalmente porque eu tenho me ocupado nos últimos semestres em ministrar cursos, em outros cursos que têm interesse, né, na filosofia do cuidado e na ética do cuidado, que não a filosofia. Por exemplo, esse semestre eu trabalhei tanto com pesquisadores da área de enfermagem como da área de serviço social, né? E é isso que tem me movido atualmente. Então, eu entendi depois da tese, né, que sem considerar outras concepções de ética plausíveis já existentes, né, mas também uma outra questão, né, sem a ajuda da pesquisa empírica, que não é algo que é muito comum, né, de ser feito na área de filosofia aqui no Brasil, né, ficaria muito difícil defender, né, um conceito ético como eu estava querendo, né. Foi assim quando eu comecei a trabalhar como professora de filosofia na UES, né, logo após a conclusão do doutorado, já há 9 anos atrás. Eu passei a me dedicar mais ao problema particular da ética filosófica, né, construído, claro, ainda nos termos que eu entendia serem os termos da hermenêutica filosófica. Né? Como é que a gente poderia pensar uma concepção de ética diante da pluralidade de éticas plausíveis existentes, se a posição do relativismo moral é permissiva, né? Com consequências contraditórias, imprevisíveis, imorais, às vezes até amorais, né? E entendendo que uma das consequências disso é a gente acabar se relacionando uns com os outros apenas instrumentalmente, né? Não seria a proposta, né, de uma ética pensada, né, nos termos da hermenêutica. Inclusive, é curioso que em meio a essa pesquisa, né, eu cheguei mesmo à conclusão que já Wilhelm Dilthey, né, já muito antes desses autores contemporâneos, ele já vinha pensando nesse problema do relativismo ético e já esboçando traços, né, de como a gente poderia pensar uma ética depois da ética cristã, depois da ética kantiana, considerando essa pluralidade de éticas existentes, né? Então, era um problema que já estava na hermenêutica, pelo menos até onde eu consegui rastrear muito claramente já em Dilthey, e eu vejo que alguns autores conseguem realizar aquilo que é esboçado em termos teóricos, né, por autores da hermenêutica, como eu disse no início, era o caso de Gilligan. Mas aí, na minha investigação sobre algumas das principais concepções de ética contemporâneas, né, foi a de Tugendhat, a princípio, Ernest Tugendhat, que não apenas me mostrou, né, se mostrou para mim como uma concepção plausível, né, eu ainda não conhecia a ética do cuidado de Carol Gilligan, mas como uma espécie de resposta explícita, né, esse problema ético nos termos da hermenêutica, né? Tanto que o próprio Tugendhat, claro que ele tem um entendimento do que seja hermenêutica, né? Mas ele afirma, na conhecida obra dele chamada Lições de Ética, que foi até traduzida aí no Rio Grande do Sul, que ele adota um método hermenêutico, ele explica o que é que ele entende por isso, né? Tem um texto que eu publiquei que se chama Hermenêutica como Método para a Ética, em que eu, em traços muito gerais, assim, abordo quais seriam as duas dimensões, pelo que eu entendo, né, do método hermenêutica, o que eu chamo de método hermenêutico da escuta, e principalmente baseada na filosofia de Gadamer, né? Não vou entrar agora nesses termos, mas valeria dizer que às vezes quando a gente pensa no método hermenêutico, a gente pensa que faz parte do método hermenêutico uma espécie de movimento dialogal de pergunta e resposta, né? Uma espécie de dialética da escuta, como eu chamo no texto.
E está correto, né? Ninguém afirmou isso mais explicitamente do que Gadamer. Mas, ao mesmo tempo, também Gadamer nos dá a entender, a questão é como é que a gente interpreta isso, né? Eu estou interpretando isso como uma espécie de empirismo hermenêutico ou empirismo fenomenológico, se quiser, né? Que faz parte, a outra parte do método hermenêutico tem a ver, né, com desenvolver, assim, vou pensar nos termos de Gadamer, né, uma disposição para unir a nossa consciência de algo a uma diferença dada linguisticamente na vida factual, né? E eu entendo que para fazer isso é preciso um tipo de empirismo, né? Então eu esboço isso lá nesse texto e entendo que Gilligan, felizmente, acaba realizando isso. E aí eu acho que Tugendhat ele entende, né, essa outra dimensão da hermenêutica, inclusive, para ser justa com ele é um defensor de que a antropologia deve se tornar a filosofia primeira. Mas, quando ele vai defender a concepção dele de ética, ainda a gente vê que ela é muito mais produto de um diálogo com a tradição filosófica, que está ótimo, mas que não está presente na ética dele essa escuta, né, de vozes distintas na vida factual, que seria uma segunda parte do que eu entendo como esse método hermenêutico da escuta, tá? Então, e aí tem uma outra questão, né? Tugendhat, ele muito claramente ele considera a ética de Immanuel Kant, né, como a primeira concepção ética que enfrenta o problema da fundamentação da moral, tudo bem, correto, né? E cujo fundamento, né, que é o respeito universal a uma lei racional, legislada de forma autônoma, né? Que esse fundamento ele não é religioso, né? Portanto, ele destaca, né, esse esforço filosófico de Kant. E aí, todos nós sabemos, né, de uma maneira resumida, que Kant defende uma orientação, né, para ação, uma lei moral dividida em 3 critérios, né, os princípios éticos, que serviriam para a gente decidir, né, sobre a coisa moralmente certa a fazer, que seria o que a gente entende como regra de ouro, né, a regra de não instrumentalizar ninguém e a regra de querer o que qualquer outro ser racional poderia querer, né? Então essa orientação ela pode ser seguida no entendimento de Kant por seres racionais, na medida que esses seres racionais estão motivados pelo respeito à sua própria racionalidade ou à racionalidade desses princípios, né? O que estaria de acordo, né, com o aspecto essencial de sua natureza, que é a sua própria racionalidade, né? Como eu disse antes. Então, assim, apesar de Tugendhat, né, reconhecer que a ética kantiana está fundamentada, é claro, né, que ele reconhece também, ele indica também, né, os limites de concepções éticas como a kantiana, né, que são concepções de obrigação, como entender a obrigação moral, né, sem considerar o elogio e a censura dos outros, né, ou seja, concepções sem reciprocidade, e supor que a coisa certa a ser feita pode ser pensada em termos, né, assim, absolutos ou puramente racionais, né, consistindo em apenas obedecer ao que é absolutamente tomado como certo por uma espécie de razão, né, ou um tipo de razão, ou pelo conceito de razão kantiano, né. E se mesmo os desdobramentos desse conceito, né, Tugendhat analisa alguns, né, como de Habermas, e põe e o coloca como problemático, né? Mas em todo caso acaba chamando a atenção do próprio Tugendhat, né? E até num elogio a Kant, que Kant tem a partir na primeira seção da fundamentação da metafísica dos costumes, né, de uma característica fundamental da compreensão comum de moral, né? Que é a ideia de que não há um bem maior do que a vontade de sempre fazer o bem a outra, independentemente das circunstâncias, né? E aí ele entende que o uso desse procedimento, desse método, né, ele não está apenas justificado, embora Kant não ponha esse como método mais relevante, né, para pensar sua ética, mas como procedimento a ser adotado em ética, né? Sempre que se a gente pensar no que é que
no que Kant faz, né, de alguma maneira ele reflete sobre a moral hegemônica ali na época dele. Não deixa de ter aí um pouco de empirismo, se a gente pensar um tipo de empirismo, mas também não deixa de privilegiar uma moral que já é hegemônica, que já é aceita explicitamente pela maioria, né? Então, embora Tugendhat faça esse elogio a esse procedimento de Kant, eu estou fazendo essa crítica junto ao que eu vejo sendo desenvolvido na sequência por outros autores, como a filósofa Gilligan, né? Então, de modo análogo a Kant, Tugendhat parte de uma compreensão comum de moral, né? Que ele diz ser provinda de etnólogos, ou com a ajuda do pensamento de etnólogos, né? A qual conclui que a moral consiste naquelas regularidades do comportamento, que se baseiam na pressão social, né? Isto é, em exigências recíprocas, né? Ou pelo menos é só isso que a gente pode dizer em relação à moral, né? E aí isso significa que os sistemas de normas eles podem mudar historicamente, segundo as condições do meio social, e que, portanto, não poderia haver algo assim como interesses universalizados absolutos, como Kant queria, né? Interesses que todos poderiam querer, né? Portanto. Então, para Tugendhat, né, isso significa ainda que, uma vez que a justificação da moral fundada em uma autoridade, que pode ser religiosa ou não, fracassa, só resta que a moral seja justificada com base nos interesses dos membros da sociedade. Né? É assim que Tugendhat acaba defendendo uma espécie de neocontratualismo, né? Não vou entrar muito nos detalhes. Ou melhor, ele acaba defendendo um tipo de conceito ético que tem a ver com posto de acordo com o conceito de bom, em relação ao qual se fará elogios ou censuras mútuas e que será bom para todos. Né? Então, é um tipo de conceito moral de justiça igualitário, né, se a gente for interpretar, cuja motivação para segui-lo, e aí é esse o diferencial que Tugendhat quer trazer, né? A motivação para seguir não é esse respeito à própria racionalidade, mas é a compaixão, né? De tal modo que os interesses dos indivíduos possam se alinhar com os interesses comuns. Eles podem ser diferentes, não tem problema eles serem diferentes, e a ideia seria que houvesse condições de eles serem alinhados, né? Os interesses particulares e os coletivos, ou comuns. Então, Tugendhat entende, né, que intensificar e generalizar a própria disposição para a compaixão, para além do próprio grupo, seria, portanto, assim, uma espécie de obrigação moral. E aí ele ainda se situa dentro dessas éticas, né, das concepções éticas da obrigação. Bom, aí eu compreendo, né, que embora Tugendhat reconheça que os seres humanos são interdependentes, né, portanto eles não são completamente autônomos, que a moral surge de um contexto social. Ele reconhece também que a ação depende de uma motivação pessoal alinhada com interesses comuns. Ele não considera que a moral esteja relacionada com necessidades humanas entendidas como bens compartilhados. Né? E aí, por causa disso, eu afirmo aqui no texto, né, que a perspectiva, e agora eu apresento para vocês, que a perspectiva hermenêutica dele é limitada. Né? Ele dialoga com conceitos éticos, mas ele não empreende efetivamente uma dialética da escuta e estendendo isso para o que eu estava chamando de um empirismo hermenêutico, né, considerando empiricamente diferentes sentidos de bom, mas a partir de concepções compartilhadas de bem-queridos, né? E aí o que é que está faltando, né? Não é simplesmente descrever aquilo que se observa como concepções de bem, né? Mas de alguma maneira fazer ver ou mostrar essas concepções que são vividas, mas que ainda não foram interpretadas, né? É muito parecida com essa concepção de Tugendhat, são todas as concepções herdeiras, né, entendo eu, da ética kantiana, é o caso também da ética de Lawrence Kohlberg, que é um autor com o qual Carol Gilligan aí dialoga explicitamente. Né? Kohlberg, assim como Gilligan, era um psicólogo do desenvolvimento moral, né? Ele realizou pesquisa empírica,
mas ele se serviu dela, e aí, curiosamente, é isso que eu estou querendo ressaltar, não basta fazer pesquisa empírica, né? A questão é como é que você faz. Ele se serviu dela apenas para confirmar de maneira descritiva e prescritiva a sequência invariável do que ele chama, né, a sequência que ele chama invariável do desenvolvimento moral na sua estrutura, né? E aí ele também funda essa maneira de pensar dele na ideia de justiça igualitária e de autonomia pessoal, que já estava presente de alguma maneira lá no pensamento de Kant. E aí, como a famosa Elizabeth Anscombe, né, já vinha alertada em 1958, num texto dela bastante conhecido chamado Filosofia Moral Moderna, um problema ainda presente na ética contemporânea é justamente a falta, né, do que ela chama de uma filosofia da psicologia adequada. Eu até escrevi recentemente esse ano também um artigo que se chama A Filosofia da Psicologia de Carol Gilligan. Espero que seja publicado até o ano que vem, mas lá eu trato disso de uma maneira mais detalhada, que eu vou passar os detalhes, né? Então, falta isso, né? E Kohlberg, a gente pode dizer que ele desenvolveu, sim, uma filosofia da psicologia, mas como ele manteve os pressupostos dessa tradição kantiana e assim, acabou ignorando outras experiências sobre a moralidade que já estavam disponíveis discursivamente na época dele, ele terminou enviesando a interpretação, né, dos seus achados empíricos. E aí, meu caminho para a descoberta de um conceito ético plausível, né, de acordo com os pressupostos da hermenêutica filosófica da escuta, ele veio por meio, né, como eu tinha dito antes, da minha praxis como pesquisadora, que incluiu o desafio de investigar o pensamento de autoras, né, quando eu praticamente não havia tido contato, né, com o pensamento delas na minha formação acadêmica até o doutorado. E aí, desde o doutorado, né, eu me sentia muito incomodada em não ter tido a oportunidade de investigar o pensamento de filósofos, né? Mas aí, depois que eu comecei a atuar como professora universitária, eu pude fazer pesquisa, ministrar curso, não apenas sobre ética filosófica, né? Mas, como eu tinha dito antes, mas igualmente sobre pensamento de autoras, né? Em geral, pensadoras feministas, em geral, e pensadoras feministas em particular, né? E aí foi através desse estudo de filosofias feministas que eu encontrei, vamos dizer assim, a ética do cuidado de Carol Gilligan. E aí o que me chamou a atenção, né, no pensamento de Gilligan, foi não apenas o fato de ela empreender uma crítica feminista, né, aos limites de teorias sobre a moralidade, como a de Kohlberg, que eram hegemônicas, né, que ocupavam o cenário do debate sobre filosofia moral. Então, o que me chamou a atenção não foi só essa crítica feminista, né, mas foi o fato de ela construir um novo método para investigar o âmbito da moral e, com isso, desenvolver um novo fundamento para a moral. Então, há muito preconceito sobre o que seja filosofia feminista, né? E eu me interesso muito mais na parte da filosofia feminista em que mostra que a filosofia feminista não se trata de simplesmente incluir mulheres, né? Mas mostrar que os pensamentos originais de filósofos que tiveram início por conta de questões de gênero, mas que depois trouxeram contribuições para além do gênero. Eu escrevi até um texto por causa desse preconceito, né, que há em relação à filosofia feminista, por causa do adjetivo feminista e de todo preconceito que existe com essa palavra. E aí esse já está publicado, que se chama Uma Introdução à Filosofia Feminista, né, para fazer uma introdução mesmo, já que há muito preconceito em relação a esse tema. Então, a praxis, né, a gente pode dizer assim, de Gilligan como pesquisadora mulher, né, a gente pode dizer que certamente lhe ajudou a estranhar e a perceber a falha, né, da exclusão ou da desvalorização das falas de mulheres sobre sua experiência moral, né, nas pesquisas empíricas, né, e assim perceber a necessidade de mudança no método, tanto de realização como de interpretação do conteúdo das entrevistas em pesquisa social, né, especialmente na área de psicologia social. E aí tem o texto dela, que o livro dela, que é bastante conhecido, né, ou que a tornou conhecida, que se chama Uma Voz Diferente, no qual ela adverte, né, seus leitores de que o seu objetivo com esse texto, né, que
que coloca as vozes de mulheres no centro, é, na verdade, um objetivo muito maior, que não é um objetivo que está circunscrito ao gênero, né? Mas que o objetivo dela é de ampliar a compreensão do desenvolvimento moral humano. E que, portanto, a sua descoberta de um novo fundamento para a moral, né, não se caracteriza pelo gênero, né? Embora a sua observação empírica inicial tenha sido associada a mulheres, né? Que a fala de mulheres tenha sido a expressão do que ela chama metaforicamente de uma voz diferente, apenas revela que ela percebeu uma diferença no uso da linguagem ao atentar para a linguagem que indivíduos com compreensões distintas, né, daquelas hegemônicas sobre a moralidade, presentes em teorias como a de Kohlberg, essa linguagem que elas utilizam, né, e as conexões que elas fazem desde o mundo que elas veem e no qual atuam. Né? Então, isso tem a ver com uma metodologia que está de acordo, né, segundo eu compreendo, com os pressupostos da hermenêutica da escuta de Gatt. Então, o objetivo de Gilligan não era, portanto, meramente descrever o desenvolvimento moral das mulheres, né, mas mostrar a verdade sobre uma diferença dada, segundo ela, na vida factual, que não havia sido adequadamente interpretada. Isso, por si mesmo, despertou, né, o meu interesse por sua ética do cuidado, interesse que se intensificou na medida em que eu passei a conhecer essa ética, a ponto de torná-la objeto de investigação, né? E logo após também reconhecer os limites do conceito ético de Tugendhat. Então, antes de apresentar seu conceito ético, né, Gilligan considera os limites dessas psicologias de desenvolvimento moral, ela faz esse diálogo com a tradição, né, como é o caso da psicologia do desenvolvimento moral de Kohlberg. E um dos limites que ela aponta nessas teorias é o próprio formato padrão do método, né, de condução de entrevistas para fazer pesquisa empírica, né, a descrição dos dilemas morais que se trazia, como é o caso do conhecido dilema de Heinz, né, que é um dilema hipotético de justiça, no qual as pessoas entrevistadas têm que decidir entre a propriedade privada ou preservar a vida. Né? Então, o obstáculo de seu uso, né, do uso desse método para tratar do desenvolvimento humano, está em ele não ser um dilema da vida real, mas ele é construído abstratamente, o que faz omitir, segundo a autora, né, certas verdades sobre a vida. Um segundo limite, né, diz respeito à interpretação dos achados empíricos, né, de entrevistas. Quando a avaliação do dilema, ou das respostas das pessoas sobre o dilema, né, ela é feita por meio de um sistema de pontuação padrão, já previamente pensado, como que é apresentado por Kohlberg. Né? Então, mesmo quando tais achados são reveladores, como as falas de Amy, que são descritas por Gilligan, uma voz diferente, seguir essa metodologia impede o reconhecimento do sentido e valor, né, das razões do outro. Então, aí, querendo superar esses limites, né, dessas teorias, a autora mostra adotar o que eu estou chamando como parte do método hermenêutico da escuta de empirismo fenomenológico. Né? Em primeiro lugar, ela começa a realizar estudos sobre dilemas da vida real e avalia o conteúdo das falas das entrevistadas desde uma compreensão ampliada de duas questões que elas conectam na forma de uma tensão. Né? Ela observa, no estudo da decisão, por exemplo, sobre o aborto, né? Fazer ou não fazer um aborto, a tensão entre as próprias necessidades da pessoa e o cuidado com os outros. Nesse caso, a melhor escolha a ser feita não tem como ser prevista, e é isso que é interessante, né? Estou já me caminhando para encerrar. Mas depende de uma espécie de cálculo de decisão, como ela chama, né? No qual diversas perspectivas aí são incluídas e vários fatos ligados ao contexto são considerados. E aí, a partir desses achados, 3 perspectivas morais são interpretadas, e aí a autora organiza essas perspectivas, né, em estágios do desenvolvimento moral, sendo cada vez, como a gente pode entender, mais maduros, aqueles nos quais os indivíduos ganham um horizonte mais amplo e com medidas mais justas, né, para poder, usando aqui uma frase de Gatt. Então, o nível mais maduro, a partir do qual nós identificamos o fundamento da ética do cuidado, é justamente aquele em que se lida melhor tanto com a tensão, né, entre a sobrevivência e o sacrifício dos relacionamentos, ou sobreviva ou sacrifica os relacionamentos, como a tensão entre o cuidado dos outros e o autossacrifício, né? Cuido dos outros e me autossacrifico ou cuido de mim, né?
e não me autossacrifico, né? Na direção da partilha de responsabilidades e construção, e aí de relacionamentos de um tipo de interdependência, né? E a gente vê isso no exemplo dos relacionamentos de confiança, né? Então, o conceito de justiça de Gilligan, de cuidado responsável, eu gosto de adjetivar como cuidado responsável, porque tem várias éticas do cuidado, né, hoje em dia. Então, o conceito de cuidado responsável, um tipo de cuidado maduro, ele estaria fundamentado justamente nessa ideia de uma autonomia relacional, a qual, segundo Gilligan, uma autora com a qual ela escreve, né, a Naomi Snyder, depende do que ela chama de voz igual e engajamento responsivo, ou seja, que se reconheça que todos os indivíduos têm vulnerabilidades, mas também tem uma voz que merece ser ouvida, e também em que se reconheça que é preciso responder efetivamente às necessidades reais das pessoas, né? Então, vale destacar que esse conceito ético de cuidado responsável ele foi pensado dentro do contexto particular do patriarcado, né? No qual é estabelecido uma hierarquia social, né? Segundo a qual o pai ocupa uma figura de autoridade inquestionável, e dentro desse contexto o pai está isento das funções de cuidado e da responsabilidade nos relacionamentos, de tal modo que as mulheres se ocupam de maneira desigual do papel social do cuidado, excesso causador da tensão entre as próprias necessidades e o cuidado com os outros, né? Apesar disso, né, o cuidado responsável, penso eu, se torna um conceito plausível pelo fato de o cuidado ser uma necessidade humana e poder ser compreendido como um bem que pode ser querido por todos para se alcançar uma vida boa. Ao assumir o desafio de investigar o sentido da ética do cuidado de Gilligan, né, dada a diversidade, a complexidade dos temas, né, que a autora trata nos seus textos, tem a dificuldade também do estilo de escrita dela, que é muito complexo, mistura literatura com psicologia, com filosofia. Eu comecei a compartilhar algumas das minhas interpretações do pensamento dela em palestras, aulas, grupos de estudos, né? E aí foi significativo para mim ter observado que não apenas eu fui me sentindo implicada em suas reflexões, né? E ficando muito mais interessada em pesquisar o conceito dela de ética do que buscar por minha conta própria desenvolver um. Como eu aprendi, né, a ouvir melhor, vou dizer assim, a voz humana que estava presente em mim, né? E também acabei escutando alunas e pesquisadoras relatando que também haviam se sentido implicadas, né? Então, todas nós acabamos vendo na ética do cuidado uma forma de compreender e, quem sabe, até superar o sacrifício dos relacionamentos e o autossacrifício, né? Se é possível aprender a cuidar de maneira responsável, superando a vivência dessas formas de sacrifício, né? Aprendendo pelo amor, como a gente diz no popular, e não pela dor, isso é algo que somente nós saberemos se nós conseguirmos, né? Para parafrasear Tugendhat, intensificar e generalizar a própria disposição para o cuidado, né? Porque dentro do nosso contexto não parece ser o caso, né? Parece que a disposição do cuidado para o cuidado é desenvolvida mesmo no sacrifício. E foi isso que fez com que muitas autoras feministas criticassem, né? Viessem a criticar a ética do cuidado responsável de Gilligan. Mas aí, contrariamente às críticas dessas autoras, né? De que, por exemplo, a ética do cuidado poderia reforçar a ideia de que as mulheres deveriam continuar desempenhando o papel, os vários papéis de cuidado, o qual as manteve subordinadas, excluídas de plena cidadania por tanto tempo. Eu compreendo que não há moralidade possível fora de um contexto vivido, e compreendo isso, inclusive, desde a teoria hermenêutica, né? Então, considerar um contexto social concreto e a motivação psicológica com relacionamentos, que é o que a autora faz, alinhada com o interesse, que pode ser um interesse mútuo, né, de cuidado, não seria reforçar a estrutura social do patriarcado, no meu entendimento, né? Uma vez que essa combinação não apenas mantém o patriarcado vigente, né, como as autoras acabam defendendo,
Mas, como reconhece a própria Gilligan e Snyder, que é essa autora com a qual ela escreve, na ética do cuidado estão ao mesmo tempo, e aí tem essa contradição interna, né? O que elas chamam de as sementes da resistência e da transformação. O cuidado responsável seria, né, uma forma de resistência, porque não apenas propõe uma melhor divisão social das tarefas de cuidado, né, como a gente tende a pensar no primeiro momento, mas porque seriam, segundo a própria Gilligan, como um tipo de ética do relacionamento, um guia para conhecer os outros e a si mesmo, né? Isto é, nas palavras da autora, um guia para a escuta. Isso significa que o problema da moral ele permanece em aberto para a Gilligan, né? Apesar da proposição dela de uma ética do cuidado responsável, porque o mais importante na sua teoria não é sugerir o cuidado como uma forma de assistir alguém, mas de assumir a tarefa de ouvir atentamente o outro e a si mesmo. Essa seria uma forma de nos aproximarmos de verdade sobre a vida, da voz humana, né, que expressa as conexões que fazemos desde o mundo que vemos e no qual atuamos. Era isso, desculpa por ter me estendido. Espero que, mesmo falando tão rapidamente, vocês tenham conseguido acompanhar. Viviane, muito obrigado pela sua fala. Fazia tempo que a gente não se via, não se ouvia, né? Então, muito bom te receber aqui, mesmo que virtualmente, né? Mas por um motivo muito bom, né? Não é um motivo ruim, não é pelo motivo ruim que tu não vieste, mas por um motivo bom. Então, parabenizar a tua fala mais uma vez e vou passar a palavra para a nossa colega Márcia Jungs, que está aqui do meu lado, que vai fazer um diálogo, um contraponto, né, de outro ponto de vista, né, mas que eu acho que converge de um tema de uma forma geral, e depois nós temos um tempo para vocês também poderem dialogar entre si e a gente poder jogar, fazer um ping-pong aqui com o pessoal que está participando do evento. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite tão gentil que o Leonardo e o professor Luiz Roden me ofereceram para compor esse evento tão importante, né? Me sinto honrada de estar aqui ao lado da Viviane, ao lado, entre aspas, né, Viviane, bem melhor seria se tu estivesses aqui conosco, mas como disse Leonardo, é por um excelente motivo. Viviane e eu nos conhecemos ano passado na Ampof, né? E como a filosofia não é feita só de teoria, mas também do santo que bate, né? Eu posso dizer que o meu santo e o da Viviane bateram fortemente. Então, fico feliz de estar aqui contigo, minha querida, é muito bom. Ao cumprimentá-los e agradecê-los também pelo convite, eu queria mencionar que os nossos estudantes do mestrado, do doutorado, que estão aqui presentes, mas também os que nos assistem via Teams, bem como os colegas de departamento, não é? E lembrar que este ano de 2025 é o ano justamente que a Unicinos celebra os 71 anos do surgimento, do nascimento do curso da filosofia Unicinos. Então, a Unicinos, como ela é hoje, a sua gênese nasce de dentro da filosofia. Eu gostaria de registrar esse fato, porque ele é muito importante, né, Leonardo? Ele nos diz muito sobre quem somos como instituição, sobre para onde vamos, né, e as discussões de fundo que propomos. Então, queria fazer esse registro em primeiro lugar antes da minha fala. Também quero aproveitar, pessoal, para deixar claro algo importante, né? Eu faço uma aproximação aqui do meu campo de estudos, que é a filosofia política, como vocês sabem, com a hermenêutica, né? Aceitando, então, o desafio do Leonardo e do Luiz. E o título que eu proponho da minha fala nessa tarde se chama Por uma hermenêutica da vida... Peraí, só um pouquinho. Vou abrir uma tela aqui. Por uma hermenêutica da vida, inoperosidade, forma de vida e o paradigma feminino no antropoceno. Eu vou passar a leitura para que eu não me perca e depois a gente pode conversar a respeito, tá? Este ensaio propõe uma reflexão a partir da hermenêutica e da filosofia política sobre a crise do antropoceno,
partindo do pressuposto de que esta não representa apenas uma catástrofe socioambiental, mas o sintoma agudo de um colapso na interpretação do ser. Para decifrar os fundamentos deste mal-estar civilizacional, articulamos o diagnóstico da sociedade do desempenho, formulado por Byung-Chul Han, com a arqueologia filosófico-política de George Agamben, mobilizando em particular os conceitos de potência do não, inoperosidade e forma de vida. A tese central que nos orienta nessa nossa inquietação sustenta que a elaboração de uma gramática da vida, aqui entendida como um novo regime de sentido e valorização capaz de reescrever a nossa relação com o planeta, exige, antes de qualquer solução técnica, uma virada ontológica. Esta virada consiste em uma conversão do ethos moderno, do paradigma da produtividade e da ação soberana, para uma política da inatividade, em diálogo com Han, ou, nos termos de Agamben, para uma política fundada na exposição da potência do não e da inoperosidade. Argumentamos que essa potência do não, compreendida como a capacidade humana de suspender o agir imediato, de não se esgotar na passagem ao ato, constitui o gesto filosófico e político central para desativar a maquinaria antropocêntrica em rápida aceleração nos últimos 200 anos. É este gesto que interrompe o marchar cego do produtivismo e abre a brecha para uma experiência autêntica de liberdade e comunidade. Nesse contexto, nossa hipótese é a de que o terreno fértil e historicamente cultivado para o florescimento dessa nova ontologia política não é um espaço vazio ou um mero construto teórico, mas uma posição concreta e marginalizada. As formas de vida historicamente associadas ao feminino e relegadas à esfera da reprodução social. Longe de representar uma essência biológica, referimos-nos a um conjunto de práticas e saberes como o cuidado, a contemplação atenta e a construção de comunidade, que por terem sido sistematicamente desvalorizados por uma certa razão instrumental masculina, encarnam uma potência de não serem integralmente subsumidas pela lógica do capital. Essas práticas realizam muitas vezes, de modo tácito, uma inoperosidade em relação ao imperativo do produtivismo, demonstrando que a vida plena se afirma precisamente naquilo que o paradigma dominante considera improdutivo. Portanto, o protagonismo do feminino nesta investigação não é um acréscimo temático, mas uma condição hermenêutica fundamental para se vislumbrar uma forma de vida para além da vida nua, administrada pelo biopoder, e para se cultivar a política que vem, que terá na inoperosidade e no cuidado os seus alicerces relacionais. A designação antropoceno transcende em muito a sua carência de uma validação geológica formal para revelar-se como um operador por excelência da razão instrumental da nossa época. Ela não descreve meramente uma nova era geológica, na qual as mudanças e as catástrofes se dão por resultado da ação humana, mas a culminação de uma concepção hermenêutica muito específica, isto é, uma leitura e interpretação de mundo de raízes modernas que operou uma violenta redução ontológica, da esfera do ser para a esfera do agir. Nessa leitura de mundo, a Terra foi progressivamente transformada em fonte de recursos infinitos, um estoque passivo e indiferente, à disposição de uma subjetividade soberana. Paralelamente, a própria vida, seja ela humana e não humana, foi planificada como função produtiva, um mero elemento no circuito de valorização capitalista. A crise ecológica manifesta é, portanto, o sintoma exterior de uma crise de sentido interior.
o desfecho catastrófico de uma metafísica da dominação, da exploração da vida, em suas mais variadas formas, da cristalização do capitalismo, não apenas como sistema econômico, mas da guerra como vetor inseparável desse contexto. Diante deste colapso hermenêutico que tem a Terra como protagonista, a filosofia é convocada a uma tarefa que é, antes de tudo, arqueológica e profética. Arqueológica, por desentranhar as estruturas de pensamento que nos conduziram a esse abismo. Profética, por ter a coragem de abrir o horizonte para novas possibilidades de ser. É nesta fenda, neste espaço, que o nosso esforço aqui embrionário se inscreve, articulando a crítica à aceleração e ao desempenho de Byung-Chul Han, particularmente em A Sociedade do Cansaço e Vita Contemplativa, com o arcabouço conceitual de Giorgio Agamben, ao longo do seu projeto Homo Sacer, mas não apenas nas obras que compõem esta série. A afinidade teórica entre ambos os filósofos não é superficial. Para além da raiz comum do pensamento, no pensamento de Martin Heidegger, de quem herdaram a pergunta pelo ser e a crítica à técnica, Han e Agamben compartilham um diagnóstico central. A ideia de que a supressão da negatividade é a patologia fundamental da modernidade tardia. Para Han, a sociedade do cansaço elimina o negativo. E aqui eu digo o conflito, a alteridade, a hesitação, em prol de um positivismo tóxico, de otimização e autoexploração. Para Agamben, a máquina bipolar que articula soberania e governo suprime a potência do não, a capacidade humana de suspensão e não ato, reduzindo a vida a uma pura execução de tarefas. A hiperatividade a qual se reporta Han é o correlato existencial do marchar sem hesitação, que Agamben identifica como a perda da experiência autêntica, aquela que se dá justamente no intervalo, na interrupção, na contemplação, na festa, na inoperosidade. Diante deste diagnóstico, que, ao andar em vias paralelas, se toca e se complementa, deriva a nossa tese central. A superação da lógica antropocêntrica não depende de um ajuste técnico ou de uma gestão ambiental mais eficiente, que, em última instância, perpetuaria a mesma lógica instrumental que segue colapsando os biomas. Abandonar essa lógica exige, antes, o resgate da inoperosidade, como fundamento de uma forma de vida livre. A inoperosidade em Agamben não é passividade, não é preguiça. É a operação suprema pela qual a vida humana torna inoperantes as funções e os dispositivos econômicos, sociais e biopolíticos, que a capturam, desativando-os para liberar a vida para um novo uso possível de si e do mundo. É o gesto de suspensão que interrompe esse marchar e abre espaço para o habitar. Uma forma de vida é, então, uma vida para a qual o viver em si mesmo é um campo de possibilidades éticas e políticas, inseparável de sua forma, e não mais uma mera existência biológica administrada, uma vida nua ou a zoé, como Agamben se refere, e submetida ao poder soberano. É precisamente aqui que o pensamento e a prática femininos tornam-se centrais. Eles não oferecem apenas um conteúdo alternativo, mas encarnam uma hermenêutica da inoperosidade. As esferas do cuidado, da reprodução, da preservação da vida, historicamente relegadas ao feminino como improdutivo, constituem um lugar fenomenológico onde uma forma de vida que resiste à subsunção total pelo capital sempre se manteve em operação, ou melhor, em inoperosidade. O cuidado, como prática que tem seu fim em si mesmo, pois diz respeito ao florescimento do outro, é uma desativação contínua da lógica de produtividade.
Ao valorizar esta tarefa, não se trata de essencializar a mulher, mas de reconhecer que a política que vem, aquela que não se funda na soberania sobre a vida, mas na exposição comum da sua pura potência, e aqui fica claríssima a influência aristotélica em Agamben, não é? Já está sendo há muito prefigurada e praticada nessas formas de vida que souberam cultivar, na margem do sistema, a potência libertadora do não fazer produtivo. A imaginação desse porvir político depende, assim, da capacidade de aprender com esse protagonismo silencioso e transformá-lo em princípio universal de uma nova gramática de existência. Agora eu passo a um ponto que eu chamo de da sociedade do desempenho à potência do não, uma crítica em diálogo. O diagnóstico de Byung-Chul Han sobre uma sociedade do cansaço e do desempenho revela uma patologia da ação. A ação e reação cegas que o sul-coreano descreve constituem um agir sem obra, um fazer que, na sua aceleração e imediatismo, perdeu toda a sua dimensão contemplativa e, portanto, sua relação com um fim significativo. Este estado de hiperatividade não é sinal de liberdade, mas de uma servidão voluntária a imperativos de otimização. Seu alerta de que, sem um momento de hesitação ou contenção, o agir se degenera, aponta para a erosão de um espaço vital fundamental, o intervalo, a pausa reflexiva que permite a ação ser mais do que uma mera reação condicionada. Essa degeneração transforma o caminhar humano nessa marcha a qual eu me referi há pouco. Movimento padrão, repetitivo, destituído de direção autêntica, no qual o caminhante já nem escolhe o rumo, mas apenas obedece a um ritmo imposto. Esse marchar de Byung-Chul Han ecoa com notável precisão o conceito agambeniano de potência do não. Para Agamben, a potência humana mais autêntica e fundadora da liberdade não se esgota na potência de realizar algo, mas reside primordialmente na potência de não passar ao ato, de suspender o imediato, de conservar-se como possibilidade. É nessa hesitação, neste não constitutivo, em suspenso e sempre prenhe de mundos outros, que se abre o espaço para a deliberação ética, para o pensamento e para uma política que não seja mera administração do existente. A sociedade do desempenho, ao saturar esse intervalo com estímulos e demandas, suprime a potência do não, reduzindo o humano a um ato puro, um ser que deve sempre estar atualizando a sua capacidade de produzir e consumir, sem jamais poder não o fazer. É esta a lógica de trabalhar cada vez mais, um ciclo infinito que encontra contrapartida no consumo igualmente compulsório, apresentado como um ethos de pertencimento. No entanto, este pertencimento é vazio, pois não se funda em um laço comunitário substantivo, mas na angustiante necessidade de se manter no circuito da dívida capitalista e da adequação performática, gerando uma subjetividade fraturada pela sensação permanente de inadequação e falta. A máquina sacrificial de uma economia que mata se dá a ver no crescente endividamento, no aumento de crises de ansiedade, insônia e em um mundo do trabalho devorado pelas plataformizações, sob a bandeira de empreendedorismo de si. A duplicidade da palavra alemã Schuld, que significa dívida e também culpa, como já o dizia Nietzsche na segunda dissertação da genealogia da moral, não é nada casual. Neste cenário, a própria linguagem sofre uma metamorfose catastrófica. Quando Han observa que ela perde todo o seu brilho, ao se reduzir à produção de informação, ele descreve seu esvaziamento hermenêutico. A linguagem instrumentalizada
deixa de ser a morada do ser, o médium de revelação do mundo e do diálogo, para se tornar um operador funcional. Nesse estado, a linguagem se converte no instrumento perfeito de uma vida nua, administrada pelo biopoder, a vida em sua dimensão biológica, quantificável e gerenciável. Esvaziada de sua forma de vida, ou seja, daquela dimensão em que a vida é inseparável da sua forma ética e política, e se expõe como pura possibilidade de ser. A linguagem deixa de constituir um mundo compartilhado. Ela se torna ruído comunicacional, que, em vez de fundar uma comunidade, produz apenas solidão e a reprodução infinita do igual, confirmando a observação de Hahn de que os consumidores são solitários. A perda do brilho é, assim, a perda da aura de possibilidade que cerca a palavra, quando ela ainda guarda em si a sua potência de não dizer, o seu silêncio constitutivo. Meu segundo ponto agora se chama inoperosidade como forma de vida e o protagonismo do feminino. Vou tomar uma... Contra a lógica do desempenho e do consumo acrítico, ergue-se a proposta de uma política da inatividade. Em Hahn, a inatividade é uma forma reluzente da existência humana, um demorar-se nos entes, um vagar por entre as frestas por onde pode brotar o instante. Aquele Jetztzeit que faz irromper o novo. Esta ideia encontra sua radicalização filosófica no conceito agambeniano de inoperosidade, que, como eu falei há pouco, não se trata de preguiça, mas de suspensão de obras e funções sociais pré-determinadas, uma operação de desativar as máquinas produtivas e significativas do capital. Ao render inoperantes os dispositivos de captura, vai liberar a vida para um novo uso possível. Nesse gesto de inoperosidade é que a contribuição das filósofas e das formas de vida historicamente associadas ao feminino torna-se paradigmática. Não como uma essência biológica, mas como lugar político e epistemológico construído pela divisão sexual do trabalho. Pensadoras como Silvia Federici, na obra Caliban e a Bruxa, demonstram como a transição para o capitalismo exigiu a subjugação sistemática das mulheres e a desvalorização dos seus saberes, confinando-as a esferas de reprodução social apenas. Esta esfera, o cuidado com os corpos, a alimentação, a criação dos filhos, a manutenção dos afetos e laços comunitários, foi violentamente demarcada como o não produtivo, pela razão instrumental masculina, uma certa razão instrumental masculina, pois não gera diretamente mais-valia mensurável. No entanto, é precisamente a partir dessa posição de exterioridade relativa, desta zona de sombreamento do capital, que brota uma potência singular. O cuidado, elevado à categoria filosófica por autoras como Joan Tronto, não é um mero afeto, mas é uma praxis política que se opõe à lógica do descarte. Ele implica uma temporalidade própria, a ciência. Uma atenção singular ao vivo e ao vulnerável, constituindo-se uma forma de vida que existe a redução da existência a uma... Da mesma forma, a contemplação e a manutenção da comunidade, frequentemente delegadas e exploradas como trabalho invisível, praticam uma inoperosidade tácita em relação ao imperativo da produtividade. Elas operam uma desativação do ethos do desempenho ao privilegiar a permanência sobre a aceleração, a relação sobre o rendimento
e a qualidade sobre a quantidade. Esta não é uma inoperosidade passiva, mas um fazer em suspensão, um fazer que, ao se dedicar à preservação e ao florescimento da vida em si mesma, recusa-se a ser instrumentalizado por um fim externo. Ao demonstrar que a vida plena não se esgota no trabalho assalariado ou no consumo, essas práticas encarnam o que Agamben vislumbra. Uma vida cuja forma é inseparável do seu viver em comum. Uma vida que, na aparente inatividade, do cuidar e do tecer laços, encontra o seu uso mais pleno e próprio, abrindo assim o horizonte para uma política que vem, fundada não na soberania, mas na mutualidade do cuidado e na corresponsabilidade pela terra. Aqui eu chego ao meu último item, então, rumo a uma política que vem, a gramática da vida como inoperosidade comunitária. Bem, a crise do antropoceno revela-se em seu cerne não como uma falha tecnológica, mas como uma crise ontológica da potência. É a crise de uma humanidade que, capturada integralmente pelo dispositivo da produtividade, tornou-se incapaz de fazer experiência da sua potência do não. Esta potência, para Agamben, não é a impotência, a inatividade daquele que não o faz e nunca o fará, mas a capacidade humana fundamental de suspender essa ação imediata, receber o mundo sem o transformar instantaneamente em recurso. A perda dessa potência anula a possibilidade de uma forma de vida. Uma vida onde o viver é inseparável da sua forma ética e política, como eu comentei há pouco. A habitação da terra degenerou assim em uma exploração destrutiva, pois já não se habita o espaço que se compreende apenas como estoque, fonte de recursos na linguagem de uma matriz desenvolvimentista presente tanto à esquerda quanto à direita do espectro político. A saída, portanto, não reside em soluções técnicas que perpetuem o mesmo paradigma instrumental, mas numa revolução ontológica, uma transformação radical dos modos de sermos humanos no mundo. Esta transformação aponta para aquilo que Agamben nomeia como a política que vem. E aqui a inoperosidade é o limiar onde a vida se desprende das suas funções sociais e se abre como pura possibilidade, como puro meio sem fim. Dessa exposição comum, nasceria uma comunidade paradoxal, não uma comunidade fundada na identidade, na propriedade ou no trabalho assalariado, mas numa comunidade de meios, uma comunidade dos que nada tem de próprio a não ser a sua pura potência do não e a sua inoperosidade constitutiva. Uma coletividade de seres que, ao renderem inoperante o dispositivo produtivo, ou seja, desativarem a sua lógica de fim último, descobrem um novo uso de si e do mundo. Este uso não utilitário, mas poético e habitacional, é o uso que deixa ser, que cuida, que contempla, em oposição ao consumo, que esgota, exaure e destrói o planeta em que vivemos. A gramática da vida sobre a qual nos interpelamos é, assim, a sintaxe desse novo uso, a lógica interna desta inoperosidade que se torna princípio de relação. Esta gramática não é uma abstração, mas precisa ser forjada na confluência entre a crítica filosófica e a positivação de formas de vida historicamente cultivadas e sustentadas pelas mulheres. Estas formas de vida, ancoradas na esfera da reprodução e do cuidado, sempre operaram à margem da produtividade capitalista, praticando a economia do dom e a atenção contemplativa, que são o avesso da acumulação. É uma gramática que encontra a força matriz no silêncio que dá profundidade à fala. Um silêncio que não é mudez, mas a potência de não falar, o gesto que abre espaço para o escutar e que interrompe o ruído contínuo da comunicação vazia. E encontra a sua prática sustentadora no cuidado, que, como fundamento material da comunidade,
opera para além de qualquer valor de troca, instituindo um laço social baseado na pura necessidade e gratuidade da vida que precisa ser sustentada. E agora eu passo às minhas breves considerações finais. Bem, com o apoio da hermenêutica e da filosofia política, para constituirmos uma praxis ético-política da desativação, podemos, sim, reaprender a ler o mundo. Seus corpos, seus tempos, suas relações ecológicas, tomando em consideração o paradigma da inoperosidade e das formas de vida. Nesse contexto, a política da inatividade de Byung-Chul Han, uma resistência ao imperativo do desempenho através da hesitação, do silêncio e da contemplação, junto da política que vem de Giorgio Agamben, que não funda um novo poder, mas expõe a vida para além de qualquer vocação produtiva, convergem em um ponto crucial: a necessidade urgente de tornar inoperante a máquina antropocêntrica, desarmando seus dispositivos de produtividade, aceleração e exploração. É precisamente aqui que o protagonismo feminino transcende a mera contribuição para assumir um papel hermenêutico e político-filosófico fundamental. Ele não oferece um repertório de práticas, esse protagonismo feminino, mas opera uma virada interpretativa. A hermenêutica, que brota das experiências e dos saberes femininos historicamente situados na reprodução e no cuidado, é uma hermenêutica do vivo e para o vivo. Ela é, já em si mesma, uma forma de vida que pratica a inoperosidade em ato. Uma inteligência do cuidado que se demora, uma temporalidade gestante que resiste à aceleração. Uma economia do dom que subverte a lógica da mercadoria. Essa hermenêutica encarna a potência de uma vida que se afirma em sua pura possibilidade. Portanto, o futuro, se houver, não será uma mera substituição de conteúdos dentro do mesmo paradigma. Esse futuro exigirá uma revolução hermenêutica guiada pela transição da lexio produtivista, que lê o mundo como recurso, para uma contemplatio inoperosa, que habita como lar comum. O porvir não será escrito na chave esgotada da produtividade, mas na gramática reluzente de uma inoperosidade que, longe do vazio, se revela como a condição de possibilidade máxima para uma vida verdadeiramente humana, contemplativa, cuidada e incomum. O futuro, em suma, reivindica uma outra forma de vida, cultivando e instituindo a potência profunda do não fazer capitalista como fundamento de um mundo que vem. Muito obrigada. Agradeço a Márcia pela brilhante exposição aqui, pela sua fala. Eu abro agora, então, para período de perguntas, comentários, sugestões, mas já adianto que nós, infelizmente, não teremos os 30 minutos prometidos, mas uns 15, com certeza, garantimos. Então, está aberta para as inscrições, para quem quiser fazer algum comentário, perguntas. Lá atrás, Arthur. Som. Oi. Bom, primeiramente, parabéns, Márcia, pelas apresentações. Eu não sei se isso é uma pergunta, ou é um comentário, ou é uma dúvida, ou é uma sugestão, eu não sei muito bem o que você estava formulando para a Márcia. Eu gostei muito da tua aproximação entre o Byung-Chul Han e o Agamben, eu acho que é muito importante. Eu estou começando a ler aos pouquinhos o Byung-Chul Han,
E eu acho que, apesar dos livros serem muito fininhos, ele é muito denso e preciso, assim, nas análises dele, né? Então, achei muito interessante esse resgate, principalmente naquilo que ele fala muito nos livros da perda da negatividade do outro, né? Dessa busca por, digamos assim, de uma busca por passar da barreira da negatividade, né? Porque a negatividade ele dói, né? ela me impõe limites, né? E isso parece que na sociedade capitalista também tem sempre a busca por romper esses limites, né? Eu queria ver, Marcelo, não sei se isso se ele fala sobre isso, mas me parece que às vezes a potência do não e a inoperosidade ela também está no reconhecimento da alteridade, ou seja, no reconhecimento ou no resgate da negatividade do outro, né? Ou seja, onde uma ação autêntica ela estaria também nesse resgate do outro, da negatividade do outro, né? E eu não sei se isso faz sentido para ti ou se queria ver se tu gostaria de falar um pouco sobre isso, justamente disso, desse paralelo entre a potência do não e a negatividade, né? Na negatividade como alteridade, limite, em que medida a potência do não também estaria relacionada com isso. Não sei se fez sentido, mas eu acho que é uma questão que me veio justamente por estar lendo agora, o Byung-Chul Han também está meio fresco na memória, né? Obrigado pela apresentação mais uma vez. Arthur, muito obrigada pela tua pergunta. Ela me diz muito e me toca nos meus interesses nesse momento, né? Eu discordo de muitas pessoas que veem Byung-Chul Han como um autor menor porque publica livros curtos, livros que são, digamos, quase aforismáticos, né? Como diria o meu querido orientador, professor Álvaro Valls, não é Bahnhofliteratur, não é um livrinho que tu te senta no trem e lê entre São Leopoldo e Porto Alegre e tu vai entender tudo. Não são livros medíocres, né? Então, existem muitos jeitos de se fazer filosofia. Eu acho que o Byung-Chul Han nos traz problemas do nosso tempo, problemas muito graves, muito sérios e que nos tocam. E quando tu me fazes essa provocação, né, porque eu aproximo a Agamben, que é o autor que eu conheço bem em função do meu doutorado, eu o faço justamente porque essa perda da negatividade do outro, da capacidade de se importar com a alteridade, ela perpassa o discurso dos dois. Embora eles não usem assim essa categoria explicitamente, a alteridade, o outro, como, né, como digamos, Levinas usaria, está presente essa preocupação, sabes, Arthur? Então, a possibilidade de haver um futuro, a possibilidade de que existam outras gerações, ela passa, em grande medida, objetivamente, pela postura existencial, política e de enfrentamento contra a depredação que o antropoceno está promovendo, não é? E isso é, sim, alteridade. Se preocupar com a alteridade, melhor dizendo, né? Então, eu entendo que são duas leituras muito importantes, a de Agamben e a de Byung-Chul Han. Eles têm em Heidegger, né, o seu, digamos assim, uma das inflexões possíveis, embora eu não tenha feito essa investigação a fundo, porque comecei a ler Byung-Chul Han com mais detalhamento há pouco tempo, não é? E me pareceu bem legítima essa aproximação entre as preocupações dos dois, de modo que a tua pergunta faz muito sentido para mim. Obrigada e feliz aniversário. Tem uma pergunta, acho que a Viviane está com a mão levantada. Por favor, Viviane. Tem uma pergunta também para a Márcia. Eu estou refletindo ainda sobre o diagnóstico, né, e as alternativas, mas, para além disso, eu me pergunto, quando a gente começa a trazer esses diagnósticos e alternativas, sobre as motivações, né, que nós, enquanto comunidade, teríamos para mudar, porque, no final das contas, se trata de uma proposta de mudança, né, com aquilo ao qual a gente está habituado, né? E, portanto, a gente permanece aí por hábito, por comodismo, ou por ignorância, ou por, enfim, não termos como seguir, né, as orientações que a gente acha que são as melhores. Então, pergunto muito pela motivação, e aí quando você
Em algum momento você falou o seguinte, né, que os consumidores são solitários. E aí o Diego menciona como essa relação com o outro, né, principalmente do ponto de vista da negatividade, dói, né? Então tem essa contradição, essa relação com o outro, né, dada de uma outra maneira, e esse outro pode ser outro ser humano, pode ser a nossa relação com o planeta e coisas do tipo. Ela dói, mas ao mesmo tempo ela faz com que nós, principalmente quando se trata de outro ser humano, né, mas não apenas, né, que nós não nos sintamos solitários. Então, fiquei pensando assim, o que é que você pensa sobre isso? Será que essa não seria uma motivação, né, para uma espécie, como você colocou, como interpretei que você colocou, né, de praxis da presença e da escuta, não se sentir mais sozinho? Temos problemas, né? Inclusive traz uma das questões que tem sido muito centrais hoje, dentre as discussões que são consideradas mais importantes no mundo, né? Como as doenças psíquicas, né? As neuroses, por exemplo. Viviane, muito obrigada pela tua pergunta, é muito interessante, de fato, que motivação nos levaria a operarmos uma mudança, né, no nosso paradigma de vida, na nossa forma de vida. Eu entendo que nós vivemos tempos de uma atomização brutal dos sujeitos, né? Nós estamos cada vez mais isolados, separados, assim, cercados nas nossas bolhas e dialogando só com os nossos pares. Nós já somos sozinhos ontologicamente, né? Mas nós construímos relações na vida. Então, eu entendo que um dos grandes movimentos urgentes que nós precisamos fazer é justamente recuperar essa possibilidade de diálogo, essa possibilidade de reocupar a polis, né? A pandemia nos fragmentou ainda mais, nos isolou ainda mais. E no escopo da pandemia, no vácuo da pandemia, vieram comportamentos ainda mais isoladores, né, isolados, doenças psíquicas gravíssimas, e eu acho que um papel importante que a filosofia tem é justamente nos fazer entender que nós somos seres relacionais, somos seres de relação, precisamos dessa relação. E eu acho que esse critério, Viviane, seria um dos mais importantes para que nós pudéssemos, de fato, pensar numa virada ontológica, numa virada existencial e pararmos de achar que nós estamos, de fato, sozinhos no planeta. As nossas ações repercutem no outro, né? As nossas ações e as nossas inações, as nossas omissões. Não tenho a pretensão de responder essa pergunta tão importante e ampla, mas acho que consigo, pelo menos, tangenciar alguma coisa. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, super obrigado. Acho que foi uma bela tarde com essas belas falas de vocês duas. Perguntaram para a Márcia, então agora eu pergunto para a Viviane. Viviane, olha só, eu queria que tu tentasse nos falar aqui sobre o que na hermenêutica de Gadamer a gente tem de presente que vamos dizer, defende sei lá, a igualdade entre os seres, ou seja, não o machismo, não a homofobia, não a xenofobia, entende? Eu sei que acho que pela ideia do cuidado é uma coisa que você estava trabalhando, o diálogo e assim por diante, mas a curiosidade é se saber na obra do Gadamer tem vestígios disso. Eu queria saber mais explícito com relação, vamos usar a palavra feminismo, entende? Essa defesa dessa dimensão, por exemplo, que a Gilligan, que você trabalhou ali, menciona. Me fiz entender? Tá, então eu acho que isso é importante, porque essa gurizada que está chegando aí não tem noção e a gente está desvendando na hermenêutica campos, linhas que não foram exploradas ainda. E aí valeria a pena você trazer isso para a gente, porque você trabalha de uma forma mais sistemática. Tá bem? Me fiz entender? Sim, tá bem? Sim, com certeza. Obrigado pela pergunta. Tá. É uma pergunta muito importante, porque essa conexão é complexa, né?
E a própria filosofia de Gadamer é complexa, né? No que ela propõe. Então, na verdade, o que a gente vê de explícito no pensamento de Gadamer em relação ao que você falou, nem a defesa de uma igualdade, né? Nem sei se o pano de fundo, ou mesmo a abordagem primária de Gilligan é a igualdade. Não se trata da igualdade, se trata de nós ouvirmos, vamos dizer assim, a nossa voz humana, né? Nós buscarmos sentidos atualizados, sentidos que valham a pena, né? Compreender e atualizá-los. Né? Então, a perspectiva, né, de fundo, tanto como eu vejo, tanto de Gadamer como de Gilligan, é justamente essa busca pelo sentido. Eu acho que talvez assim para ajudar estudantes, né, que estão iniciando a pesquisa, seria importante ter lido a primeira parte do meu texto, né, que destacava justamente isso. Então, no final das contas, Gadamer defende que para que a gente atualize esse sentido, seria preciso escutar os usos diferentes que são feitos da linguagem. Né? Em termos concretos, né, pensando com Gilligan, ao ouvir vozes de mulheres, o que se está a ouvir não é a voz simplesmente de mulheres. O que você está ouvindo é um uso diferente que está sendo feito da linguagem que foi ignorada, né? Como a Márcia trouxe na fala dela, existem experiências que estão sendo vividas, já alternativas disponíveis para os nossos problemas, que não estão sendo reconhecidas. Por quê? Porque a gente não está sendo capaz de, aí falando metaforicamente, né, escutar essas alternativas que já estão circulando. E são alternativas que nos interessam. E esse é meu ponto em relação a Gilligan. Porque nós temos motivações suficientes e necessidades que, com base nas quais, né, a gente poderia convencer as pessoas a mudarem sua maneira de pensar e agir. Né? Então, no final das contas, né, a relação fundamental que eu vejo, né, entre a hermenêutica filosófica e a ética do cuidado é justamente esse convite, né, para que a gente aprenda a compreender. E aprender a compreender e, portanto, ampliar a nossa maneira de ver o mundo e modificar a nossa maneira de estar no mundo passa por saber escutar, né? Falando metaforicamente de novo, essas alternativas que a gente já tem disponíveis, elas são já alternativas vividas, elas não são abstrações, elas não são criações do nada. É como se dissesse assim, a alternativa já está entre a gente. O que está acontecendo é que elas estão sendo ignoradas, ou porque outros interesses escusos estão, né? Porque interesses escusos estão sendo priorizados, mas também por conta da nossa incapacidade de ouvir, né? Então, vamos dizer assim, esse é um dos elementos respondendo sua pergunta centrais. Tanto que eu tanto afirmo no final da minha fala que o mais importante não é exatamente a inclusão em particular de vozes de mulheres, nem muito menos se a gente for levar até as últimas consequências a proposta em si de uma ética do cuidado, de que o mais importante é assumir a tarefa de ouvir atentamente o outro e também a si mesmo, né? Naquilo que há em nós de humano, e que, portanto, pode trazer para a nossa vida individual e coletiva um sentido, né? Para além de uma vida esvaziada de sentido, né? E também para além de uma vida cujo sentido traz uma série de danos que nós queremos evitar. O que nós não queremos fazer é fazer o que é preciso fazer para evitar o que a gente quer que seja evitado. Então, a ideia é como é que a gente pode alinhar aquilo que a gente quer com o que a gente precisa fazer, né? E aí, antes de tudo, a gente precisa aprender a compreender, a ouvir, e nessa escuta, que é uma escuta transformadora, né? E aí, se a gente for pensar com Gadamer, Gilligan, é preciso também
para que a própria escuta seja possível uma mudança já na maneira de ser, né? A partir de uma praxis diferenciada. Então, assim, uma coisa não está separada da outra, né? Eu não vou passar a compreender de uma maneira diferente e aí, a partir disso, eu vou aprender a ouvir, mas é preciso que sejam estimuladas experiências que já venham a mudar a minha praxis de vida, e a influência aristotélica nesse sentido também, né, da ética aristotélica, e a partir disso eu vou começando também a ouvir aquilo que eu não estava habituada a ouvir e aprender com isso, né? Aí como é que você faz isso? A gente quiser uma alternativa concreta, né? Gilligan, aí só para finalizar, depois de mais de 20 anos, né? Depois de 20 anos de publicação dessa obra dela chamada Uma Voz Diferente, ela ficou se perguntando por que já se tinha falado tanto de cuidado, tanto do ponto de vista da ética, como do ponto de vista da filosofia política, e isso não tinha penetrado como ela imaginava que penetraria no universo da cultura. E aí, como uma boa psicóloga, ela observa que a sociedade na qual a gente vive, ela de uma maneira muito profunda, faz com que a gente mantenha os nossos comportamentos, porque nós vivemos na infância e na adolescência o trauma da separação. E o primeiro movimento do traumatizado e da traumatizada é repetir o trauma para poder compreender. E às vezes a gente fica repetindo o trauma, né? Repetindo a violência, repetindo a separação, repetindo o isolamento, e a gente não sai disso. E aí a alternativa dela passou a ser a gente investir nas crianças e nos adolescentes justamente no momento em que esse trauma acontece, né? Então, nós adultos temos muito mais dificuldades de seguir as orientações de Gottman, né? Se a gente pensar bem. Então, a alternativa aí seria os adultos que se tornaram conscientes de alguma maneira tentar investir nas crianças. Bom, eu acho que eu teria uma ou duas perguntas para cada uma das participantes, mas vou ter que deixar para outro momento. Então, eu vou agradecer imensamente pela participação da Viviane e da Márcia, por essa mesa que acho que foi muito produtiva e muito interessante. Acho que alimentou também a nossa inoperância, a nossa criatividade, a nossa contemplação para depois também, né, para além dessa fala, né? E agradecer a todas e a todos que participaram aqui presencialmente pelo Meet, e obrigado. Obrigada, foi um prazer. Tchau.